Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Muito bem-vindas a esta comissão. De facto, estamos aqui hoje a ouvir o Grupo de Trabalho para a perfusão cutânea contínua de insulina e este Grupo de Trabalho veio dar razão ao Chega, porque o Chega apresentou no último Orçamento de Estado uma proposta de aditamento, que era a proposta... portanto, há a proposta de aditamento à proposta 38, que vinha exatamente pedir a comparticipação do sistema híbrido de perfusão cutânea de insulina. E, portanto, o PS chumbou este nosso aditamento ao último Orçamento de Estado e anunciou a criação de um grupo de trabalho. O grupo de trabalho esse despacho foi publicado em novembro, dava 120 dias ao grupo de trabalho para publicar uma conclusão, o que devia ter acontecido em março, só aconteceu em maio, e agora o Sr. Ministro, o Grupo de Trabalho veio dar razão ao Chega, portanto veio dizer que de facto a nossa proposta tinha base científica e de facto era o que está indicado como o tratamento internacional, como o padrão internacional para o tratamento da diabetes tipo 1 e, portanto, agora o Sr. Ministro vai dizer que só depois do verão é que vai colocar em prática aquilo que o Chega queria ter colocado em prática o ano passado. Portanto, basicamente, o que o Partido Socialista conseguiu foi adiar um ano aquilo que o Partido Chega queria colocar em ação o ano passado e, portanto, assim, apertar um bocadinho os cordões à Bolsa e verificar que, de facto, é mais importante a política orçamental do que propriamente dar cuidados de saúde aos portugueses. A primeira pergunta que eu deixo às doutoras é porque é que as vossas conclusões só foram publicadas em maio, portanto, porque é que houve estes 2 meses de atraso em confronto ou em desobediência àquilo que o despacho dizia, que determinava 120 dias e, portanto, se foi alguma das entidades, este grupo de trabalho integrava a Direção-Geral de Saúde, o Infarmed, a ACSS, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e diversas sociedades científicas e, portanto, a primeira pergunta é o que é que correu mal no grupo de trabalho para não terem cumprido os 120 dias e terem demorado mais 2 meses, mais 60 dias a publicar as vossas conclusões. Foi indisponibilidade destas instituições oficiais, foi indisponibilidade das diversas sociedades científicas, não tiveram meios ao vosso dispor para poder trabalhar. O que é que correu mal para não cumprirem o despacho do Ministério? Nós sabemos que a diabetes em Portugal, de facto, é uma doença que se pode considerar pandémica. De facto, Portugal tem uma prevalência de 9,1%, portanto, está bastante mal classificado na União Europeia. Sabemos que em Portugal milhares de pessoas morrem pela diabetes. Os últimos números que temos são de 2020 e vemos que 4.110 pessoas morreram de diabetes, o que corresponde a 3,3% dos óbitos ocorridos em Portugal e cerca de 11% dessas mortes foram com pessoas com menos de 70 anos. Tudo isto se configura de enorme importância para a saúde pública em Portugal. É lamentável que tenhamos esperado mais um ano, ainda tínhamos que esperar mais uns meses para ver implementado aquilo que as senhoras doutoras dizem mesmo que é o padrão internacional para o tratamento da diabetes tipo 1. E, finalmente, queria-vos deixar algumas perguntas mais concretas. O primeiro grupo de perguntas sobre as vossas conclusões, portanto, o Grupo de Trabalho identificou dificuldades na avaliação científica dos novos dispositivos PSI ou na avaliação de custo-benefício, ou seja, quais são as dificuldades que poderão existir, nomeadamente no consenso entre os representantes das entidades participantes no Grupo de Trabalho e a implementação da estratégia para a saúde pública na diabetes em Portugal. E também que outras entidades ou especialistas externos foram consultados para as contribuições adicionais e qual foi o resultado dessas consultas e também, obviamente já disse há pouco, quais foram os principais obstáculos encontrados na formalização da estratégia. Sobre a estratégia propriamente dita, gostava de perguntar... Para terminar, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Quais são os principais benefícios deste sistema de administração automática de insulina, que o Chega defende já há mais de um ano? Como foi estimado o número de pessoas com diabetes mellitus tipo 1 elegíveis para utilizar os dispositivos?
quais são os modelos propriamente ditos de disponibilização e porque é que consideraram o modelo 5, ou seja, o modelo de farmácia e o modelo 2, o modelo híbrido 1, como os mais adequados para melhorar o acesso aos novos dispositivos e quais foram os critérios utilizados nessa escolha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sra. Doutora Sónia Duval, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. De facto, veio aqui referir que depois de uma revisão exaustiva de publicações internacionais, o Grupo de Trabalho realmente concluiu que estes sistemas de administração automática são o tratamento de padrão. E falou também nos impactos orçamentais. E disse que, está plasmado no estudo, que nos próximos 5 anos estes impactos orçamentais serão 314 mil euros até 418, 387 mil euros. Se não estou em milhões, 418 milhões e 387 mil euros. Ora, isto são importâncias bastante significativas e a Soutora e o seu grupo de trabalho também determinaram que, de facto, aconselhavam o modelo de disponibilização pela farmácia e não o modelo de compra agregada. Gostava que explicasse também, ou se nos desse a entender, se também concorda que este modelo de disponibilização na farmácia também acaba por ser mais transparente no que se pressupõe a esta quantidade enorme de dinheiro. Porque nós não nos podemos esquecer que há poucos anos atrás tivemos um enorme escândalo em Portugal com a Octafarma, com contratos com bastante menos valor, no valor de 137 milhões de euros, em que este Ministro da Saúde era Secretário de Estado da Saúde e vimos detido um presidente da ARS de Lisboa e Val do Tejo porque existiu, com conexões do processo marquês, uma enorme trama de conexões, sim, sou deputada, conexões, e foi detido um presidente da ARS com contratos pouco transparentes e até depois vimos um primeiro-ministro que depois foi ganhar dessa mesma Octafarma um salário de 12 mil euros mensais apenas para ser assessor na saúde, quando toda a gente sabe que o José Sócrates nunca foi especialista em saúde. Aliás, ele nunca foi especialista absolutamente em nada, nem sequer é engenheiro. Portanto, de facto, o que eu queria saber, Sra. Doutora, era se o modelo de disponibilização da farmácia é mais transparente ou menos transparente e como é que nós podemos, tendo em vista estes enormes valores de contratação pública, como é que nós podemos ter a certeza que essa contratação pública vai ser transparente e não vai pôr em causa mais um grande negócio para os mesmos amigos de sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão.